Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos circuitos RLC. Então, nosso tópico de hoje são os circuitos ressonantes. Então, a ressonância é um fenômeno físico que ocorre nas mais variadas situações da física, tá? Nas mais variadas áreas, tanto na mecânica quanto na ótica. Isso ocorre também na eletricidade. Então, como conceito físico, a ressonância é um fenômeno que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. Então, essa ressonância ocasiona um aumento da amplitude da oscilação maior do que o ocasionado por outras frequências. Então, esse aqui é o efeito, a grosso modo, que é o que explica, por exemplo, que ocorria muito no passado, pontes que vinham a cair, tá? Pontes suspensas. Então temos lá o famoso caso da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, em que uma ponte veio a ruir por causa dessa frequência de ressonância, né? Que coincidia com a frequência com que o vento gerava impulsos na estrutura da ponte, né? Então o vento a uma determinada frequência, né? ele começava e parava, e isso coincidiu com a frequência natural da ponte, o que levou ela a ruir, tá? Então temos esse vídeo na internet, né? Que se vocês tiverem interesse, do famoso desse famoso caso da ponte de Tacoma. Então, exemplo claro de uma ressonância de um sistema mecânico com o vento, né? Outro local que nós encontramos isso é, para quem é músico, aqueles sistemas de afinadores, né? O afinador nada mais é do que um dispositivo que cria uma frequência que ressona quando a corda de um violão ou de uma guitarra coincide com a frequência pré-determinada por uma nota, né? Então, essa ressonância ocorre também com a questão da acústica e vibração de cordas. No nosso caso, a ressonância elétrica ela ocorre em circuitos elétricos em que elementos armazenam energia na forma de campo magnético, no nosso caso, os indutores, e de campo elétrico, os capacitores, trocam energia entre si, anulando-se no circuito. Esse efeito ocorre em circuitos do tipo LC de corrente alternada numa determinada frequência F0, na qual os valores da reatância indutiva e da reatância capacitiva se igualam, ou seja, XL fica igual a XC. Isso é uma situação especial que ocorre nos circuitos de corrente alternada. Então essa frequência F0 ela é conhecida como frequência de ressonância ou ainda frequência de sintonia. O cálculo da frequência de ressonância no circuito do tipo LC, então assim, para nós termos um circuito ressonante, nós temos que ter pelo menos uma bobina e um capacitor, tá? Então, para a gente que determine essa equação do cálculo da frequência de ressonância, nós temos que partir dessa situação em que a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva. Então aqui substituía a reatância indutiva e a capacitiva pelas equações de cálculo das duas, tá? Então na esquerda temos o cálculo da reatância indutiva e na direita da reatância capacitiva. Nós temos que isolar a F0, que é a frequência de ressonância. Então, o que eu fiz aqui? Passei o 2π SL para o lado direito e o F, que está aqui embaixo junto com no cálculo da reatância capacitiva, passei para a esquerda multiplicando.
Então temos dois F0s, né? Então F0 vezes F0 fica F0 ao quadrado. O 2π multiplicado por esse outro 2π vai ficar 4π quadrado. E o L simplesmente fica aqui embaixo, né? Para eliminar esse quadrado, nós temos que tirar a raiz dos dois lados. Então, tirando a raiz, vamos ter que F0, a frequência de ressonância, é 1 sobre 2π raiz quadrada de LC. Importante, pessoal. Em alguns livros, algumas literaturas, sites da internet, vocês vão encontrar, ao invés do F0, o FR. Tá? FR também é frequência de ressonância. Então, F0 e FR são a mesma coisa, tá? Nessa situação aqui de cálculos de frequência de ressonância. Então, vamos agora estudar a situação da ressonância nos circuitos RLC série e RLC paralelo. Tá? Cada um dos circuitos tem uma característica diferente. Vai ter um comportamento diferente no estado de ressonância. Tá? Então, a gente sabe que a impedância equivalente de um circuito RLC série, ela pode ser reduzida basicamente a isso aqui. A impedância equivalente é a soma de todas as resistências mais ou menos Jx. O X vai ser positivo se for majoritariamente indutivo o circuito, ou vai ser negativo se for majoritariamente capacitivo. Então, o X nada mais é do que a soma dos XL menos com a soma dos XCs. Né? Então, a somatória das reatâncias indutivas e capacitivas vai dar o X equivalente do circuito. Como o nosso circuito aqui, vamos considerar ele como sendo ressonante, então XL e XC são iguais. Portanto, um vai anular o outro. XL menos XC vai dar zero. Então, a impedância equivalente do circuito vai ficar dependendo apenas da resistência elétrica. O que significa isso? Aos olhos da fonte, é como se o circuito só tivesse a resistência, como se não existisse a bobina e não existisse o capacitor. Então, logo, a corrente total do circuito vai ser, neste caso, a mesma coisa que tensão por resistência. Neste caso aqui, é a corrente total em módulo, tá, pessoal? Não é a impolar. Tá? Impolar teria que ser impedância. Com isso também, o fator de potência do circuito vai ser unitário, vai ser 1. Tá? Porque para o circuito é como se tivesse só a resistência. Então a resistência é a própria impedância, né? Então, se fôssemos calcular o fator de potência usando R sobre Z, vamos ter 1, porque os dois são o mesmo valor. E com isso também a potência aparente é igual à potência ativa. Então, se der um valor de potência ativa para esse circuito, também vai ser a própria potência aparente. As potências reativas vão se anular. E o diagrama, aliás, o triângulo das impedâncias, vai ficar da seguinte maneira. Nós temos aqui no ângulo zero a resistência, a 90 graus a reatância indutiva e a menos 90 graus teríamos a reatância capacitiva. Como eu usei aquela propriedade do deslocamento de vetores, vamos ter XL menos XC. Então é como se essa componente vertical não existisse. Então o circuito, o triângulo, né, das impedâncias, ele não, na realidade não vai deixar de ser um triângulo, vai ser apenas uma reta, que é composta apenas pela resistência. Então a resistência é a própria impedância. Esta curva aqui que estou mostrando para vocês é a curva de resposta em frequência da impedância. Como é que é o comportamento da impedância equivalente do circuito em função da frequência? Então a gente olha aqui, ó, em frequências muito baixas, tá? Ele é um circuito de alta impedância. Tá? Então a impedância dele tende ao infinito aqui na esquerda, por causa do capacitor. Tá? À medida que a frequência vai aumentando, a reatância capacitiva começa a diminuir.
Se bem que a reatância indutiva começa a aumentar, né? Mas num determinado momento a reatância indutiva não é suficientemente grande, né, para que comporte ou limite a corrente do circuito. Então, inicialmente aqui, ó, nós temos essa situação. A reatância capacitiva ela é muito alta, né? Então a impedância acaba sendo muito alta. À medida que a frequência aumenta, começa a diminuir esse valor de impedância, até atingir esse ponto aqui, ó, que é justamente na frequência de ressonância. Na frequência de ressonância, nós temos que a impedância do circuito é a menor possível. E a menor impedância possível no circuito é justamente o valor da resistência elétrica. Tá? Aí vem o seguinte, se nós não tivéssemos essa resistência elétrica em série, nós teríamos um curto-circuito nesse circuito. Tá? O circuito seria um curto para a fonte. À medida que a frequência aumenta, né, a reatância indutiva começa a aumentar muito, então a impedância volta a subir. Então o que acontece aqui? Ó? Nós poderíamos, neste caso, predeterminar que numa determinada frequência, faixa de frequência, apenas uma faixa de frequência, né, chegasse até a carga. Então nós estamos produzindo, entre aspas, um filtro que elimina todas as frequências acima de sintonia, né, ou de ressonância, e todas as frequências abaixo. Então nós determinamos que apenas uma faixa de frequência ou uma determinada frequência vai passar ao circuito. Então uma das aplicações deste circuito é a montagem de filtros, tá? Filtros de seleção de sinal, tá? Na eletrotécnica nós não estudamos tanto isso, tá, pessoal? O pessoal da eletrônica tem que estudar muito isso, né? Se ater mais a esse tema dos circuitos ressonantes, porque os circuitos ressonantes eles produzem filtros para fontes, né? Filtros para circuitos elétricos mesmo, e circuitos de sintonia, tá? Que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então na F0, na frequência de ressonância, o circuito apresentará seu menor valor de impedância, que coincidentemente é o valor da resistência. Aplicação prática, então, como eu disse, filtro, neste caso aqui o circuito série é um filtro de rejeição de sinais diferentes de F0. Então qualquer valor diferente da frequência de ressonância não chega até a carga. Antes de entrar na ressonância paralelo, nós vamos dar uma olhadinha no simulador, no multisim, para que nós tenhamos uma ideia do comportamento do circuito série. Tá? Então aqui ó, temos aqui um circuito RLC série ressonante. Tá? Ele está na frequência, próximo da frequência de ressonância. Como é que eu sei que está próximo da frequência de ressonância? Por essa situação aqui, ó, as tensões na bobina e no capacitor estão muito próximas, tá? Então esse circuito ressonante aqui está com a ressonância próxima de 21 Hz, tá? 21.41 Hz. Então o que eu fiz nesse circuito aqui? Eu estou utilizando um gerador de funções, tá? Que aqui no multisim ele permite usar valores de tensão elevados, né? Que não existem na prática num gerador de funções normal. Posso variar a frequência aqui na casa dos décimos, né, dos centésimos. E aqui escolhi ó, uma tensão de pico, que o ajuste dele é em tensão de pico, de 311 volts, que dá aproximadamente uma tensão eficaz aqui, ó, de 220 volts. Tá? Então, na prática, estamos aplicando 220 volts nesse circuito. Então, aqui temos um amperímetro para medir a corrente do circuito. E aqui os voltímetros, um medindo a tensão na resistência, outro medindo a tensão na bobina e outro medindo a tensão no capacitor. Então vejam só, eu vou fazer uma variação da frequência aqui. Ó. Eu vou diminuir a frequência.
e observem o que acontece com a tensão nos elementos. Ó. A tensão na resistência ela diminui, a tensão dos outros elementos também diminui. Mas aqui acontece o seguinte, pessoal, o elemento que mais vai ter tensão é o capacitor. Tá? Por que ele vai ter maior tensão? Aquela regrinha básica do circuito série. Só que agora para a corrente alternada. O elemento com maior impedância tem a maior queda de tensão. Neste caso, o de maior impedância, em frequências mais baixas, é a reatância capacitiva. Então, à medida que eu vou baixando a frequência, nós percebemos que a tensão geral do circuito, né, em todos os elementos acaba diminuindo, mas a maior parcela de tensão fica sobre o capacitor. Tá? Com isso a corrente também cai. Tá? Então, se a corrente está caindo, significa que a impedância está aumentando. Eu vou agora fazer o contrário, vou aumentar a frequência para além da frequência de ressonância. Vejam só, agora o elemento com maior impedância no circuito é a bobina, o indutor. Tá? Então, aqui nessa situação, temos a maior queda de tensão na bobina. Tá? Então, à medida que a gente vai aumentando a frequência, a corrente também diminui. Tá? Porque a reatância indutiva está aumentando. Agora eu vou colocar próximo da frequência de ressonância. E olhem só o efeito que ocorre aqui, pessoal. Próximo da frequência de ressonância, temos duas coisas que acontecem aqui. Ó. A corrente no circuito aumenta muito, tá? Porque ela fica muito próxima na realidade, a impedância do circuito fica muito próxima da resistência do resistor. Tá? Então aqui estamos com um resistor variável, né? Então aqui está com 10%, então tem 10 ohms. Então se nós dividirmos aqui 220 por 10 vai dar em torno de 22 amperes, tá? Próximo de 22 amperes. O que eu quero chamar a atenção aqui é o que acontece com a tensão, pessoal. Na frequência de ressonância, se a resistência do circuito for baixa, tá? Há uma tendência das tensões nos elementos aumentar muito. Tá? E isso aqui acontece por causa da ressonância mesmo. Porque a troca de energia entre os dois elementos é como se a energia ficasse presa entre esses dois elementos. Então isso implica em tensões elevadíssimas. Tá? Isso é uma situação que se tem que tomar cuidado nos circuitos elétricos. Por quê? Comparando aqui, né, entre indutor e capacitor, o capacitor ele tem limites de tensão. Tá? Então, em determinadas situações, quando se faz um filtro ou se tem um circuito RLC série, tem que se tomar cuidado com a possibilidade de trabalho na frequência de ressonância, porque a tensão dispara, né, ela é muito alta e pode vir a danificar o componente. Tá? Mesma coisa para a bobina. O condutor que forma a bobina, ele é um fio esmaltado, um fio isolado. A isolação é um esmalte. E esse esmalte também tem um limite de tensão, o que pode vir a danificar. Então, a frequência de ressonância, ela pode ocasionar danos a alguns elementos do circuito, tá? Se os elementos não estiverem bem dimensionados. Quando eles forem propositalmente utilizados na frequência de ressonância. Mas existem situações, principalmente em circuitos industriais, nos quais pode acontecer de termos frequências harmônicas, tá? E essas frequências harmônicas são frequências que se formam, tá? A partir de chaveamentos de retificadores, tá? Em circuitos de corrente alternada, elementos que são geradores de harmônicas, chaves de partida soft starter,
fontes chaveadas, inversores de frequência. Então esses equipamentos podem gerar frequências harmônicas. E muitas vezes em alguns equipamentos eletrônicos nós temos internamente circuitos que são associados em série do tipo RLC, né, ou do tipo LC. Se esses circuitos tiverem acesso a esta frequência de alguma maneira, podem vir a danificar em função da ressonância. Eles podem entrar em ressonância com essa frequência harmônica. Tá? Então isso é um problema muito sério em circuitos industriais. Então há estudos específicos a respeito disso. Né? Então há uma preocupação muito grande na indústria com a qualidade dos equipamentos, né? Principalmente esses que eu citei, inversores de frequência, soft starter, retificadores. Então todos os elementos que mexem no sinal alternado, que podem produzir harmônica, tem que ter uma filtragem para evitar problemas em componentes mais sensíveis, tá? Em função dessa questão da harmônica. Então, e inclusive essas tensões, se vocês olharem, elas são muito mais elevadas do que a tensão da fonte. Tá? Então isso é um efeito muito complicado, né, que pode acontecer em circuitos RLC série e na frequência de ressonância. Tá, pessoal? Então vamos voltar para a apresentação. Tá? Então agora o circuito, a ressonância em paralelo, tá? o RLC paralelo. Aqui temos o seguinte, né? De novo, a reatância indutiva e a capacitiva vão ser iguais. Com isso, a admitância da bobina e a admitância do capacitor também vão ser iguais. Tá? Lembrando que a admitância é o inverso da impedância. Então isso significa que a somatória das admitâncias vai ser, na realidade, a equivalente entre a bobina e o capacitor vai ser IL menos IC, que vai ser zero. Então vão se anular também. Tá? É como se nós não tivéssemos esses dois elementos no circuito, na ressonância. Então com isso nós temos o seguinte, que a impedância LC, né, daqueles dois elementos, é o inverso da admitância LC. Como ela é zero, então o valor da impedância equivalente LC vai ser infinito. É como então se nós não tivéssemos de novo no circuito só o resistor. Tá? E como se esses dois elementos tivessem desaparecido do circuito. Então, portanto, a corrente total novamente, né, vai ser a tensão pela resistência. O fator de potência novamente vai ser 1. E a potência aparente vai ser igual à potência ativa. Aqui a diferença, pessoal, é que eu vou usar o diagrama fasorial de correntes para fazer essa análise. É o seguinte, nós temos no circuito então a corrente aqui que passa pelo resistor, ela está no ângulo zero, lembrando que a corrente no resistor não defasa a corrente, a resistência não defasa a corrente. A corrente na bobina, ela é defasada em 90 graus, tá? Então ela fica 90 graus atrasada. E no capacitor adianta a corrente 90 graus. Como nós temos essas duas componentes aqui, uma inversa à outra, e no mesmo tamanho, o resultado das duas é uma anulação. Uma vai anular a outra. Portanto, a corrente total do circuito é igual à corrente da resistência. É como então realmente só tivéssemos a resistência no circuito. Mas aí vocês de repente vão se perguntar, o capacitor e a bobina não estão consumindo energia, não estão consumindo corrente por estarem em paralelo na mesma tensão da fonte? Sim, tem corrente nos dois, mas entra-se numa situação em que um retorna a corrente para o outro, um devolve a corrente para o outro. Tá? Então, por isso que se diz que o circuito faz troca de energia. Então, a bobina troca de energia com o capacitor e o capacitor troca de energia com a bobina. Então, isso tem a ver com aquela situação de reação do capacitor e da bobina com a variação da corrente. Ou melhor, com a variação da tensão nesse caso. Aqui, pessoal, nós temos a curva de resposta da impedância em frequência, tá? Como é que o comportamento da impedância em função da frequência.
Então nós podemos perceber que ela é exatamente contrária à do circuito RLC série, tá? Na ressonância. Então na frequência de ressonância nós temos a maior impedância do circuito, que coincide com o valor da resistência elétrica, tá? Então aqui também nessa situação é o ponto onde o circuito vai ter a menor corrente, tá? Então na frequência de ressonância a corrente do circuito vai ser a menor. Então a aplicação prática desse tipo de circuito é rejeição de sinais iguais à frequência de ressonância. Nós podemos usar ele para rejeitar sinais. Dependendo da topologia, podemos usar até para detectar estes sinais, que é utilizado então no circuito de sintonia de radiofrequência. É o mesmo utilizado nos rádios, televisores, no celular, nos dispositivos Wi-Fi em geral, tá? Então, o princípio de funcionamento desses dispositivos está no circuito LC paralelo sintonizado, tá? Então, aqui temos um exemplo, ó, pessoal, de isso aqui é um circuito básico de um rádio AM, tá? Então, é um rádio AM bem simples, em que nós temos aqui, ó, esta bobina. Na realidade, isso aqui é um transformador, tá, pessoal? Esse aqui é o primário do transformador, esse secundário. O primário dele está ligado na antena e à terra, tá? Então, esse aqui, o primário, faz a detecção de toda a faixa do AM, que vai desde os 525 kHz até aproximadamente 1700 kHz, tá? Então, toda essa faixa de sinais está sendo detectada pela antena. E aí vem o detalhe. Como selecionar apenas a frequência da rádio que nós queremos? Isso é feito através do lado direito aqui, tá? Em que temos o secundário do transformador, que é uma bobina também, né? Ligado em paralelo com um capacitor variável. Então o capacitor variável varia no AM desde a faixa mais baixa, o valor mais baixo, né, de frequência, 525, até 1700 kHz. Então, essa frequência de ressonância a gente ajusta. E a frequência de ressonância é justamente a frequência da rádio. Então, os valores diferentes da frequência que nós sintonizamos vão ser desviados para a Terra, tá? Pois o circuito vai ter uma alta impedância para a frequência de ressonância. Vamos supor que eu quero detectar uma rádio a 900 kHz. Então, para 900 kHz vai ter uma alta impedância. E para as demais frequências diferentes de 900 kHz, para cima ou para baixo, eles vão ser desviados para a Terra. Esses sinais vão ser eliminados do rádio. O sinal de 900 kHz ele vai ser desviado para vai ter uma tensão maior, né? Ele vai ser desviado para esse retificador, para esse diodo, né? E depois passa para a etapa do amplificador, né? Que vai amplificar o sinal, vai fazer o tratamento do sinal e vai amplificar ele para que ele se torne audível. Então, pessoal, agora nós vamos novamente lá no Multisim e vamos dar uma olhada no circuito RLC paralelo, então, né? Então, na ressonância. Então, mesmo um circuito com a mesma ideia do anterior, né? Só que agora em paralelo. Então, agora aqui temos então um amperímetro em série, tá? E um amperímetro para cada elemento aqui do circuito para medir a corrente deles, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou tirar da frequência de ressonância, vou botar uma frequência mais baixa, tá? Mais próxima de 0 Hz aqui, frequência de 10 Hz, coloquei, tá? Essa tensão de pico aqui, ela é equivalente a 100 volts, tá? De eficaz. Então se vocês fizerem o cálculo e dividir por raiz de 2, vão encontrar que dá 100 volts. Então aqui ó, temos 100 volts aplicado no circuito. Então a corrente aqui, não está funcionando, agora sim. Então vemos aqui ó, a corrente de aproximadamente 12,3 amperes, tá? Na resistência temos 1 ampere, 0,94 no capacitor e 13,22 na bobina. Então a bobina aqui está com uma impedância, está com uma reatância baixa, né? Então a maior parte da corrente está passando por ela, tá? À medida que nós aumentamos a frequência,
vejam que a corrente começa a cair, tá? Aumenta a corrente no capacitor e diminui a corrente na bobina, tá? Mas a corrente geral do circuito começa a diminuir, ó. E quanto mais próximo da frequência de ressonância, mais baixa fica a corrente do circuito. Isso acontece porque a impedância do circuito está aumentando, tá? Vejam bem, ó. A corrente do capacitor está aumentando e da bobina está diminuindo. Mas, apesar de estar aumentando essa corrente, que não está aumentando a corrente do circuito, está acontecendo o contrário, está diminuindo a corrente do circuito. Por que está acontecendo isso? Porque o capacitor envia energia para a bobina num semiciclo, numa parte do semiciclo, e na outra parte do semiciclo a bobina devolve energia para o capacitor. Um fica trocando energia com o outro, tá? Então um acaba enviando corrente para o outro. Vou aumentar mais 1 Hz aqui e vou colocar manualmente que em torno de 37,5 Hz é a frequência de ressonância desse circuito. Vejam bem, ó, na ressonância a corrente do circuito é exatamente a corrente da resistência, tá? E aqui a corrente do capacitor e da bobina estão muito próximas, tá? Então tá um anulando o outro, literalmente, tá? Então é como se no circuito nós tivesse sobrado só o resistor. E se nós aumentarmos a frequência para além da frequência de ressonância, então vai aumentar a corrente do capacitor e vai diminuir a corrente da bobina, tá? E a corrente geral do circuito começa a aumentar novamente, porque a impedância do circuito começou a diminuir novamente, tá? Porque a reatância capacitiva começa a cair, tá, pessoal? Então essa que é a ideia, tá? Então agora nós vamos fazer alguns exemplos de cálculo, né, de exemplos de exercício, utilizando os circuitos ressonantes. Então, um circuito elétrico LC série é composto por um capacitor de 330 nanofarad e uma bobina de 250 mH. Determine a frequência de ressonância do mesmo. Então, a resolução aqui, nós substituímos diretamente na equação do cálculo da frequência de ressonância. Então, vai ficar 1 dividido por 2π, raiz quadrada de 250 vezes 10 na menos 3, vezes 330 vezes 10 na menos 9. Então, obtemos uma frequência de ressonância de 21.875,2 Hz. Exemplo 2. Deseja-se construir um filtro sintonizado na frequência de 200 Hz. O capacitor disponível é de 4,7 microfarad. Dimensione a indutância da bobina. Então, agora nós temos um capacitor e queremos determinar qual o valor da bobina para que possamos produzir um circuito ressonante nessa frequência de 200 Hz. Então aqui, pessoal, é mais fácil para nós deduzir a equação do que substituir, modificar aquela equação da frequência de ressonância, tá? Então, XL igual a XC, 2πfL igual a 1 sobre 2πfC. Queremos isolar o L, então passamos para o outro lado dividindo o 2πf, tá? Então o 2π vai multiplicar com esse outro 2π, vai ficar 4π ao quadrado. E o f vai ficar f ao quadrado. Então substituímos na equação que nós montamos, tá? Então vai ficar 4π quadrado igual a 200 quadrado vezes 4,7 vezes 10 na menos 6. Então temos uma indutância de 134,7 mH. Então precisamos uma bobina com esse valor de indutância para produzir ressonância em 200 Hz. Um circuito RLC série é composto por uma bobina de 45 mH, um capacitor de 89 microfarad e um resistor de 10 ohms. Determine a frequência de ressonância do circuito, bem como as tensões de cada um dos elementos, caso a tensão eficaz de alimentação seja de 25 volts na mesma frequência. Então aqui substituímos direto na equação novamente, né, para obter a frequência de ressonância.
Então a frequência de ressonância desse circuito é de 79,53 Hz. Vamos determinar a reatância indutiva e a capacitiva para fazer o cálculo das tensões. Então, XL é 2πfL, 2π vezes 79,53 vezes 45 vezes 10 a menos 3, dá uma reatância indutiva de 22,49. A reatância capacitiva, eu coloquei como faz o cálculo, mas vai dar a mesma coisa, pessoal. As duas são iguais porque estamos no estado de ressonância, né? Para fazer o cálculo da impedância equivalente para calcular a corrente total, né, precisamos da reatância equivalente do circuito, XL menos XC, que vai dar zero, né? E para calcular a impedância equivalente, usamos o teorema de Pitágoras, mas sabemos que aqui o X vai dar zero já. Então o R vai ser igual ao próprio Z. Né? Então a impedância equivalente vai ser a própria resistência 10 ohms. Então a corrente total é 25 dividido por 10, que dá 2,5 amperes. Corrente na bobina, corrente total vezes a reatância indutiva, 2,5 vezes 22,49, que dá 56,26 volts. Para o capacitor vai dar o mesmo valor, porque o XC tem o mesmo valor também. E para a resistência vai dar a própria tensão da fonte, né? 2,5 vezes 10 vai dar 25 volts. Exemplo 4, agora é um exemplo do circuito paralelo. Para o circuito RLC paralelo, composto por um resistor de 150 ohms, uma bobina de 420 mH e um capacitor de 120 microfarad, determine a frequência de sintonia, a corrente total e as correntes de cada um dos elementos em polar. A tensão de alimentação é de 220 volts. Então calculamos a frequência de ressonância, vamos obter 22,42 Hz. Vamos fazer o cálculo da reatância indutiva para poder calcular as correntes depois, né? Então vai dar 59,16 ohms. A capacitiva vai dar a mesma coisa. E aqui, pessoal, eu fiz isso só para fazer a comprovação, né? De que os dois valores, né, a reatância indutiva e capacitiva no paralelo, vão se anular. E eu fiz isso através do método da admitância. Então, eu calculei a admitância da resistência, né, da 0,0667 ângulo 0 Siemens. O cálculo da admitância da bobina. Então, coloquei a bobina em polar aqui, né, e calculei a admitância da 0,0169 ângulo 90. E para o capacitor 0,0169 ângulo menos 90. Fazemos a soma dos valores em retangular, né? E no final vamos ver aqui, ó, que a admitância da bobina e do capacitor vão se anular. Um vai exatamente o sinal ao contrário do outro. Vai sobrar no final só a admitância da resistência. E voltamos novamente para os 150 ohms, que é justamente a impedância equivalente do circuito. A corrente total é tensão pela impedância equivalente, 220,0 por 150,0, que vai dar 1,47,0 ampere. A corrente na resistência vai ser o mesmo valor da corrente total. A corrente na bobina é 220,0 dividido por 59,16,90, dá 3,72 ângulo menos 90 graus. E para o capacitor, 3,72 ângulo 90 positivo. Então, pessoal, por enquanto era isso, né, da aula de hoje. Vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Para a área de eletro, essa parte que nós estudamos agora, né, sobre ressonância, está suficiente. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, temos bastante vídeos na internet, né, falando sobre filtros. É um estudo que envolve mais aprofundado para o pessoal do curso de eletrônica ou da engenharia eletrônica. Mas para quem tiver curiosidade, temos bastante material na internet mesmo, tá bom, pessoal?
Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.